qual que seria uma boa dinâmica de você comparar as transmissoras é você olhar um pouquinho do custo médio real da dívida. Se o IPCA cai, quem é que sofre mais proporcionalmente? Poxa, Bruno, eu fico muito preocupado com as concessões das transmissoras, porque elas têm um prazo para acabar, né? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho sobre as transmissoras. Ótimo. Transmissoras, basicamente a gente vai pegar as duas gigantes, pelo menos que a gente mais conversa, né, lá no AGF, a TRPL e a Taesa. Teríamos aí um espaço para Alupar? Sem dúvida nenhuma, tá? Mas o que a gente trouxe hoje para vocês é dessas duas aí, que tem vários projetos, inclusive juntos, né? É bem bacana isso. Receita líquida regulatória. E, de novo, esse assunto é importante. A gente sabe que se você for pegar o padrão que é utilizado hoje no Brasil de contabilidade, ele infelizmente não reflete a realidade das transmissoras e de outras empresas também do setor de energia. Mas vamos com calma. Então, o que foi feito? A ANEEL, ela chegou e falou, gente, vamos resolver isso aqui, já que a lupa que a gente utiliza para traduzir os números operacionais, os seus resultados, em texto, em tabelas, em planilhas, né, para a gente deixar tudo registrado bonitinho, vou fazer um pequeno manual, bem sucinto, de mais ou menos 700 páginas, para que a gente consiga ter uma contabilidade regulatória. E aí ferra a cabeça de quem está começando. Fala assim, putz, espera aí. Como assim eu consigo fazer várias leituras com regras diferentes de um mesmo negócio? É a vida como ela é. Eu consigo traduzir para vocês, se eu pego, por exemplo, uma caneta, essa aqui é da Klabin, eu consigo fazer para vocês uma percepção, uma identificação dela em português. Eu consigo fazer em inglês, francês, espanhol, tanto faz, não sei. Mas são linguagens diferentes que tentam mostrar a mesma realidade, que é a caneta. Deu para entender? Então, a contabilidade regulatória, ela tenta trazer uma realidade mais próxima para que você tenha uma noção melhor daquele negócio. E aí a gente vai falar basicamente sobre isso na comparação das transmissoras. Receita líquida regulatória, já percebemos uma diferença muito grande, né? A TRPL tem mais de 1 bilhão, enquanto a Taesa, 600 milhões. Lembrando que isso é só do terceiro trimestre. O EBITDA regulatório, 870 milhões versus 500 milhões. E aqui é que chama muito a atenção. Margem EBITDA. Eu desafio a vocês a encontrarem alguma empresa que tenha uma margem EBITDA tão grande quanto as transmissoras de energia. É natural desse negócio você encontrar uma margem, e isso aqui é muito bom, que mostra a eficiência da operação. Lembra que a gente acabou de olhar um pouquinho sobre margem EBITDA nas geradoras? Lembra que o valor estava ali em 47, 20 e poucos? Pois é. Significa que é ruim? Não, de jeito nenhum. Significa que aquele setor se comporta diferente. Então, não fique preso apenas a esse número óbvio aqui direto. Tente digerir um pouquinho mais. E nós tivemos o Taesa Day, só dando uma pequena palhinha aqui de 30 segundos, que os novos projetos de Taesa estão conseguindo uma margem EBITDA, 82 eu já acho alto, tá? Muito alto. Mas os caras estão conseguindo uma margem de 90%. É inacreditável isso. Então, eficiência, realmente, se você for estudar essas duas empresas, você vai conseguir entender um pouquinho mais qual que é o significado dessa palavra. Olhando agora para a questão de dívida líquida e EBITDA, o mesmo racional que a gente tinha lá nas geradoras, quantos anos, pegando esse EBITDA, você consegue pagar a sua dívida líquida? Essa é a conta. 2,7 vezes para a TRPL, isso tende ali a subir um pouquinho, né? Isso já foi até, inclusive, avisado pela empresa, e a Taesa ali está com 3,7, também trazendo um a mais para vocês por enquanto. Isso provavelmente vai pegar 4 vezes, tá? Palavras não são minhas, palavras são dos executivos da Taesa. Mas nada que gere pânico, tá tudo programado, eles ganham muito dinheiro para tomar as decisões que eles tomam, e o deles também, né? Eles têm ali uma participação investida nessas empresas. Então, eu não me preocupo, não. E aqui, trazendo a questão de enxergar qual seria uma boa dinâmica de você comparar as transmissoras, é você olhar um pouquinho do custo médio real da dívida. Quanto é que está custando fazer toda essa alavancagem, como a gente acabou de conversar no item acima, para essas duas empresas? Pensa só, se você tem uma empresa que paga tudo direitinho, que tem uma receita
previsível, que, enfim, ela não tem uma volatilidade dos seus resultados, sempre pagou, né, nunca foi inadimplente e tudo mais, você tende a cobrar dessa empresa um juros menor, porque o risco ele é menor. Agora, se você tem uma empresa que tem um alto índice de, né, na verdade, uma volatilidade muito grande dos seus resultados, se ela está exposta no setor muito crítico, certamente você vai cobrar mais. E isso vai variar ao longo do tempo, também influenciado por vários indicadores, como a nossa taxa Selic, ou nossos indicadores inflacionários, IGPM, IPCA. Resultado de toda essa história, quando você vai calcular o custo médio da dívida, é interessante você perceber que Taesa ela está com 4% e TRPL 6,8%. Bruno, eu não tenho muita percepção. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom, tá? São valores aceitáveis, tá tudo certo. O importante é que esse custo de dívida seja menor do que a rentabilidade do próprio negócio. Senão, a gente está pagando juros e não está tendo crescimento. Mas não é esse caso. Vamos lá. Paulinho, não temos mais nenhuma imagem, né? Não. Então tá bom. Agora, pessoal, eu queria trazer para vocês a segunda pergunta que o Paulinho colocou lá sobre transmissoras, que eu acho que quando eu percebi, e isso eu lembro claramente, eu fui da turma 1 do projeto BEST, né, que, enfim, tinha um outro nome, mas o conteúdo foi atualizado, foi bem melhorado. Eu estava lendo, revendo algumas questões, e eu parei para pensar, falei, caramba, cara, como é que as concessões da TRPL, da Taesa, elas são ajustadas? Isso você aprende lá. Muita gente fala sobre, é corrigido pela inflação, mas existem vários indicadores, né? Olha lá, o Celso. Como ficarão as RAPs das transmissoras em relação ao movimento de IPCA e GPM? Olha que sensacional. Se você não for um pouco mais aprofundado nesse setor de transmissão, você fica um pouco perdido, porque as receitas, o portfólio de cada uma delas, dessas empresas, tem ali alguns pesos diferentes em relação a esses indicadores. Então quer dizer o que, Bruno? Se o IPCA sobe e o IGPM cai, o desempenho das duas empresas vai ser diferente, porque embora sejam os mesmos indicadores, a composição nas RAPs de cada uma delas tem pesos diferentes. Então, quer ver? Eu tenho até aqui, não precisa mexer aí não, aqui da Taesa, o ciclo 23-24, ele vai ter 58% ligado à categoria 2, que é corrigido pelo IGPM. E já 41% está relacionado ao IPCA. Primeira informação. Segunda, em relação à TRPL, quase 100% é em relação ao IPCA. Então, se porventura, numa situação hipotética, tem várias variáveis aqui, eu vou considerar só uma para a gente não se confundir. Se o IPCA cai, quem é que sofre mais proporcionalmente? TRPL. Quem sofre menos? Taesa. Eu estou considerando aqui que o outro indicador vai ficar quietinho, o IGPM vai ficar bonitinho. Entender esses meandros, eu acho que faz com que você tenha também uma tranquilidade maior de todas as nossas notícias que a gente encontra por aí. Tem gente que eu já vi já falando, por exemplo, até saindo um pouco mais desse assunto, se vocês ficarem com alguma dúvida, podem perguntar aqui que a gente avança um pouquinho mais, tá? Pode tirar ali do Celso, que é o seguinte, poxa, Bruno, eu fico muito preocupado com as concessões das transmissoras, porque elas têm um prazo para acabar, né? E aí, como é que vai funcionar quando acabar essa concessão? A empresa vai acabar? É o fim dos tempos? Fuja para as colinas? Como é que funciona isso? Olha só, vamos pegar o exemplo de Taesa, que saiu até em alguns noticiários recentemente. Nós sabemos que boa parte da RAP, que estão ligadas a algumas concessões mais antigas, elas finalizarão lá por volta de 2030. E como muito bem foi dito nos pregões, né, pelo Quarteto Fantástico, eu gosto muito deles, só me engano foi o Fabião, ele falou assim, cara, mas a Taesa sabe disso, não é de agora, ela sabe disso no ano 2000. No ano 2000, quando essa concessão começou. Então eles já sabem dessa queda de receita lá há 23 anos. E aí na hora que você, que é um investidor tranquilo, maduro, que quer ficar mais consciente daquilo que você está tomando decisão de aportar, você fala assim, peraí, deixa eu entender como é que funciona uma concessão. Adivinha? Está lá no projeto BEST. Aí você fala, não, tá tudo certo, gente. O que seria uma comparação justa?
tá? Eu sei que vai ter uma queda. O que me preocupa enquanto investidor? Qual que era a RAP no ano 2000? E como será a RAP em 2031? Porque eu estou tirando essas grandes concessões da jogada, entendeu? Será que vai ser maior ou vai ser menor? Eu garanto para vocês que vai ser muito maior. Então, assim, esse é o grande ponto. Quando a gente vê alguma notícia, algum youtuber criando algum caos, fica tranquilo. Não, vamos lá. Deixa sentar a poeira, respira e vamos avançar um pouquinho mais para que a gente separe bem o que é um sinal, perda de fundamento, algum escândalo político, alguma perda de eficiência grande mesmo, e aí a gente tem que ficar atento. Ou quando é apenas um ruído só para gerar qualquer tipo de conteúdo, para que você fique consumindo e fique roendo a sua unha. Não. E a ideia, basicamente, hoje era trazer esses assuntos para vocês, sem prolongar muito. É claro que daria para ficar falando aqui 4, 5, 6 horas tranquilamente sobre energia. Para quem conhece um pouco mais, sabe que eu não estou falando muito sobre distribuição. E eu citei, né, apenas a comercialização. Mas qual que é a ideia? Não tem como, eu não quero resumir tanto. Eu quero que vocês tenham cada vez mais uma noção, sabe, um aprendizado em funil? Estuda um pouquinho, acompanha a nossa live, lê um pouco do relatório, vê uma aula do Projeto BEST, depois dá uma outra lida ali no documento escrito, depois vai lá dar uma estudada no AGF Análise e por aí vai. Você vai aprender, mas tenha calma, respeite o processo. E sempre que você ficar com alguma dúvida, não se preocupe. Porque muitas vezes fazer nada é a melhor alternativa. A gente está, né, abrindo um pouquinho aqui, eu vou começar a responder algumas perguntas, que eu acho que é importante também a gente dividir essa percepção. Na minha cabeça, eu gosto muito daquela filosofia que o JBI, né, que o AGF prega muito. No início, principalmente, faça os seus aportes. Mas eu sei que é difícil você todos os meses aportar, porque, eventualmente, como agora nós estamos numa pernada de alta muito doida, né? Novembro e dezembro, e aí algumas pessoas ficam assim, putz, ancoragem, tô com um pouco de receio, eu não sei, tá muito caro. Não tem problema, sabe? Não tem problema. Se você tá com essa situação, tá com essa dúvida, faça o aporte. Mas eu tô falando do aporte intelectual. Estuda, sabe? Então, assim, ou você faz o seu aporte financeiro, que é o ideal, tá? Faz isso. E aí depois surgiu alguma situação em que você está um pouco desconfortável, não tem problema, separa um pouquinho do seu dinheiro, mas faça o seu aporte intelectual. Dá uma revisada em alguma aula que você já fez ali do AGF, são vários cursos. Olha as lives da Vanessa, lá na quarta-feira, as lives da segunda-feira do Pedro também, os nossos pregões na quinta-feira, eu tenho participado dos últimos. Conteúdo de qualidade é o que não falta. Tá? E aí você vai levando, diminui um pouquinho do nível de ansiedade e por aí vai. Vamos lá. Thales falou aqui. Opa, coloca aí de novo, por favor. Continue com essas aulas na terça-feira. Estou adorando e aprendendo ainda mais. Thales, a ideia é essa, tá? A gente quer trazer para vocês. Eu estou sempre à disposição aqui da equipe da GF. A gente tem as nossas atividades paralelas ali, que são os textos escritos, que são até os próprios vídeos dos resultados trimestrais. Mas, por mim, a gente pode trabalhando essa ideia sem dúvida nenhuma, tá bom? Vamos pegar aqui uma dúvida. Ótimo. Bruno, sobre leilões de transmissão. Como é que as empresas conseguem fazer as obras gastando menos do que a ANEEL estima? Pô, maravilhoso isso, José Martimiano. Se eu estiver pronunciando errado, por favor, me perdoe. Mas vamos lá. Transmissão, né? A gente sabe, para quem já acompanhou aí algum leilão, e recentemente nós tivemos, né? Foi muito bacana, foi bem mais curto, rapidinho, mas foi importante também. A ANEEL, ela falou o seguinte, pessoal, né, outros órgãos também, né? Mas eles chegam à seguinte conclusão: olha, a gente precisa ligar aqui essa região de Minas lá com, sei lá, Sergipe. Né? Sergipe está produzindo energia e Minas está consumindo, sei lá, essa situação. A ANEEL, ela vai pegar alguns estudos, mas ela não vai ali em campo, pessoalmente, ver qual que é a topografia, estudar o solo, precisa tratar, não precisa, qual que é a melhor rota exatamente para colocar aquelas nossas torres de transmissão, né, duram mais de 100 anos, salvo engano até 120 aproximadamente. Onde é que eu tinha essa informação? Projeto BEST. Não estou fazendo marketing não, tá? Estou falando realmente a minha experiência como usuário. Eu fui do JBI 2, fui do BEST 1, e todas essas coisas eu vou lembrando onde que eu aprendi. A gente vai passando para frente.
Então, né, você tem, pô, é uma torre gigantesca, tem que ter uma estrutura boa, tem que ter uma certa manutenção e etc. Só que a ANEEL, ela não se propõe, junto com a AP, né, a empresa de pesquisa energética, salvo engano, ela faz um geralzão, um ampassan, tá? E aí, na hora que você efetivamente pensa, putz, mas quanto é que você vai efetivamente gastar ali? Ah, não sei, isso aí eu deixo para quem ganhar o leilão, o lote. Então, a ANEEL, ela pode chegar e falar, olha, o nosso projeto aqui, a nossa estimativa gira em torno de R$ 1 bilhão. Vamos supor que a TRPL, ela venceu o lote. Ela já falou isso, muito bem divulgado para o mercado no ISA Day, que foi alguns meses atrás. Convido todos a acompanharem, mas também, se quiserem ver o nosso relatório da GF+, publicaremos em breve. E eles falam o seguinte, a gente já faz uma pré-análise, a gente já vai lá em campo, a gente leva drone, equipe profissional, já faz um pré-contrato com as construtoras, material, tal, já fica tudo pronto. E na hora que você consegue ter um detalhe maior daquele terreno, daquele projeto, obviamente que você vai acabar gastando menos. Então, essa é a sacada que a gente tem que pensar. Putz, então se é 1 bilhão, boas empresas preparadas, elas conseguem ganhar, otimizar esse investimento, e aí gasta, sei lá, estou chutando esporadicamente aqui nesse exemplo, 800 milhões, 850, 750. Então, isso aí traz mais uma vez o quê? Competência, expertise, histórico e eficiência na tomada de decisão dessas empresas. Então, José, é basicamente isso. A frase que eu falei com o diretor de projetos da Taesa, fui pessoalmente no Taesa Day, e aí depois que ele deu essa aula pra gente, essa explicação que eu achei muito boa, eu completei com uma frase. A eficiência está no detalhamento. É por isso que a gente consegue fazer, a gente, né? A gente consegue fazer as obras gastando menos do que a ANEEL estima. Deu para entender? Então, é basicamente isso. Bom, vamos lá. Pegar aqui mais alguma pergunta. O Flávio aqui. Diz aqui, de fato, né? Indústria sem energia acaba tudo. Pensa aí. Eu até proponho isso aqui para todo mundo. Certamente cada um aí investe em empresas diferentes pelos seus motivos particulares. Ótimo, maravilha, é assim que tem que ser mesmo. Não tem que ser tudo formatado igual, não. Agora, pensa na sua empresa sem um dia de energia. Difícil, né? É complicado. Tem um gerador. O gerador não dura para sempre, né? Então é estratégico, né? E a gente tem um posicionamento, uma fonte de recursos no nosso país tão forte, tão grande, e muito se fala sobre transição energética, sobre eletrificação da economia e tudo mais. Bill Gates fala disso, né? A gente tem vários projetos em andamento, e isso é sensacional. Você estar posicionado num negócio, num setor resiliente, que faz parte do BEST, o velho Barsi já falou pra gente, né? Há 50 anos ele já avalia esse segmento e entende que é um setor previdenciário. Ainda mais com essas ótimas projeções de crescimento. Pô, tá maravilhoso isso, tá maravilhoso. Vamos lá. Velejador. Não tem muito a ver com a nossa aula de hoje, mas como eu já peguei aqui, eu vou responder diretamente, bem franco, tá? Quando a empresa, quando tem ali o dividendo, o valor do dividendo ele acaba sendo subtraído da ação, né? A gente está falando ali da DataX. Sim, o mesmo acontece com o JCP? Sem dúvida nenhuma. Né? Vamos lá. O que mais? Tá dizendo aqui algumas notícias bacanas, né? Adriana Cruz. Auren e Vivo, né, estão se unindo. Vivo, teoricamente, pelo menos na minha percepção, não sei se vocês concordam, mas é uma das melhores empresas do setor de telecomunicações do nosso país. E também faz parte dos setores BEST, a letra T. E agora vem a Auren, né, que é uma geradora, com tudo aquilo que a gente já conversou hoje, e ela também faz parte dos setores BEST. Imagina só se você junta algo que é bom com algo em cada um dos seus segmentos, né? Algo que tem ali uma eficiência, que tem resultados interessantes. Eu fico muito feliz, tá? Eu tenho boas expectativas. Não consigo enxergar problemas nessa joint venture, né? Nessa empreitada que eles estão se propondo a fazer. Então, é uma a mais que vai vir, que chegará, né, para os seus acionistas, mas só o tempo para ver se isso aí realmente vai se concretizar. Vejamos, que mais?
Cristiano aqui agradecendo, foi muito bom. Por favor, né? O Adolfo até aqui citou, pessoal, o like é importantíssimo pra gente, tá? Acho que é isso. Paulinho, acho que tá bom, né? Não quero prolongar muito, não. Falamos sobre bastante coisas aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje, tá? De verdade. Estamos lá à disposição, sempre no AGF Análise. Então, vocês podem comentar, publicar, me marcar, que eu sempre tento responder todo mundo. E é isso.